Estou falando aqui do Líbano, do leste do Líbano, próximo da fronteira com a Síria. É, para falar bem rápido, só antes de entrar no Covid, né? Eu sou engenheiro de produção e há mais ou menos uns 10 anos eu trabalho e estudo a área de gestão de saúde, gestão hospitalar. Trabalhei no Brasil por alguns anos e aí eu conheci o Guilherme nessas andanças aí, estudando saúde, participando de eventos no Brasil. E, e de 3 anos para cá eu resolvi largar minhas atividades brasileiras e virar gerente de logística hospitalar, né, que seria algo equivalente a um operations manager, gestor de operações de hospital, para o Médicos Sem Fronteiras, Doctors Without Borders, né? E aí já viajei aí por alguns lugares e agora eu estou no Líbano, trabalhando em um hospital próximo da fronteira com a Síria. Eu vou começar então, Guilherme, Covid, vamos lá? Vamos lá, estou curioso para saber da realidade no Líbano. Tudo bem. Aonde no Líbano? Desculpa? Aonde no Líbano exatamente? Eu vivo numa cidade chamada Zarle e o nosso hospital fica numa cidade chamada Bareilles. É bem perto, de carro dá uns 10 minutos e eu cruzo e eu chego na Síria, bem próximo. Ok, eu vou seguir um pouco essa linha do tempo que você propôs, né, de falar um pouco do passado, presente e futuro. Como é que foi o passado, né? Quando começaram os primeiros, as primeiras conversas de Covid no mundo, como é que estava o Líbano, né? A gente teve o primeiro caso de Covid aqui no final de fevereiro, né? Mas exatamente no dia 21 de fevereiro. E é claro que nessa época, como todo o resto do mundo, o que a gente começou a se perguntar é como é que vai ser aqui, né? O que é que vai acontecer aqui? E nesse primeiro momento, em fevereiro, como todo mundo, a gente não tinha muitas referências. Quais eram as grandes referências no começo? Era a China, né, que foi a primeira, e seguindo aí de perto a China foi a Itália, né, um pouquinho depois. Então, a gente só tinha dados da China e da Itália, e foram esses dados que a gente começou a usar como projeção, né, para pensar o que vai acontecer aqui no Líbano. Então, a gente pegou números da China, pegou números dos primeiros artigos publicados pela China, dos primeiros números que estavam vindo da Itália, e fizemos algumas projeções com base na população do Líbano, com base nos nossos números de leitos, né, números de leitos intensivos. E chegamos, é claro, né, pegando esses parâmetros para fazer projeções, a gente chegou num cenário bem assustador. E era o que a gente se preparou. Né, começou a esperar alguma coisa tipo 6, 7 mil casos por dia em abril, era o que a nossa projeção apontava. Abrindo um parênteses rápido, mas a verdade é que a gente nunca teve mais de 60 casos por dia, né? Então fizemos projeções de 6 mil e a gente não passou de 60 novos casos por dia. Só para dar um panorama rápido para vocês de como é que está a situação agora no Líbano, né? A gente tem falando até ontem, né? Eu peguei dados até ontem, cerca de 1.300, 1.400 casos acumulados no país inteiro, 30 mortes, apenas 30 mortes relacionadas à Covid em todo o Líbano até agora. Fiz uma média aí de novos casos por dia dos últimos 30 dias. São 18 novos casos por dia, em média. E mesmo, é claro que no começo, quando os números estavam muito baixos, né, soava muito estranho para a gente olhando esses números, e a gente pensava, isso é porque não estão testando, e quando começarem a testar, a gente vai ver que na verdade os números são maiores do que isso. Mas o que a gente começou a perceber é que, independente dos testes, o Líbano é um país pequeno, bem pequeno, né? A gente está falando de uma população de menos de 7 milhões de habitantes. E extensão territorial também é um país pequeno. A gente tem contatos, né, de médicos, enfermeiros, diretores, em todas as regiões do Líbano, em vários hospitais espalhados pelo país inteiro, e a gente viu que não estava tendo morte, pacientes indo a óbito por Covid, não estava tendo aumento nas internações por Covid. Então, mesmo que os testes estivessem não dando uma noção real, a gente sabia que não era uma epidemia aqui no Líbano, porque a gente não
Os testes você pode se enganar com os números, né? Mas as mortes e as internações você não tem como se enganar. Então a gente viu que era realmente um comportamento inesperado. Podem ter vários motivos para isso, né? Não, enfim, eu posso especular, explicar com certeza é impossível. A verdade é que o governo aqui reagiu relativamente rápido, fechou o aeroporto, fez quarentena. Eles criaram um número central de contato para ligações de suspeita que foi bastante organizado. Eles fizeram um processo de testagem por contact tracing bastante rápido, né? Então, assim que os casos positivos, suspeitos eram identificados, o Ministério da Saúde aqui do Líbano criou uma espécie de time de resposta rápida, né? Vamos apropriar do termo aí que eu sei que você gosta de estudar, Guilherme. Que eles mandavam uma equipe, fazia teste, entrevistava os suspeitos, identificava todos os contatos, testava os contatos. Então, eles foram bastante eficientes nesse sentido de tentar controlar para manter tudo clusterizado, né? Para não deixar que se dispersasse pela comunidade. É claro que o país sendo pequeno como isso facilita muito, né? Fica muito mais fácil. E esse é o presente. É um presente bastante inesperado, surpreendeu a todos nós, na verdade. E o futuro também, eu diria que é bastante incerto. Você tem várias pessoas com várias teorias. Você tem pessoas falando que vai continuar extremamente diluído até o final, que o Líbano vai se manter sem um pico, né? Vai ser uma espécie de um planalto, né? Vai ser uma coisa longa e não muito alta. E você tem pessoas falando que no outono, daqui a alguns meses, passado o período aí de verão, você vai ter um pico chegando mais para frente. A gente não sabe o que vai acontecer, mas o que está acontecendo agora é isso. Aquela situação inicial que tu falou que o país se fechou aeroporto, isso persiste, Felipe? Isso persistiu até cerca de 2 semanas atrás. Agora a gente está num período de transição. Você tem agora, por exemplo, agora tem um toque de recolher que até 1 semana atrás era 7 da noite, tudo tinha que estar fechado. Agora eles aumentaram para meia-noite. E a previsão é que, se não for postergado, é que no final desse mês, início de julho, vai ser uma reabertura completa, incluindo o aeroporto e o país inteiro reabre no final do mês. Perfeito. Conta um pouquinho do que tu está enxergando do Brasil. Bom, eu tô, como eu falei, né, eu tô no Líbano, vendo o Brasil bem de longe, né? Eu tô lendo notícias, então é uma percepção bem talvez enviesada pela mídia, e alguns colegas que eu tenho trabalhando, né, para colegas de saúde, trabalhando no Brasil, e aí eu diria que especialmente do Rio de Janeiro, né, que é onde eu tenho a maior parte aí eu sou carioca, talvez vocês tenham visto pelo sotaque, e onde eu tenho a maior parte aí dos meus conhecidos. Mas você vê, por exemplo, países que tiveram um bom timing de quarentena, que se fecharam, conseguiram apresentar uma resposta de controle à epidemia e já estão planejando a reabertura, mas planejando uma reabertura de uma forma um pouco mais controlada, né? Não é uma reabertura louca, né? Você vai mergulhar, mas você dá uma olhada na água antes e você sabe, você tenta mirar onde você vai cair, entendeu? Você não pula de cabeça na pedra. A impressão que eu tenho é que se o Brasil abrir agora, sem restrições, do jeito que está, é como se a gente estivesse pulando de cabeça na pedra, né? Sem ter um controle da situação. Total controle você nunca vai ter, mas bastante descontrolado. Só para também introduzir muito rápido, né? Aqui no projeto que eu trabalho, a gente tem um hospital, não é um hospital geral, né? A gente não tem todos os departamentos, não faz de tudo, é um hospital que funciona, abriu cerca de 1 ano atrás e tem um foco em cirurgia. E além do programa cirúrgico, a gente tem também um programa de tratamento de queimados e para ferimentos infectados, né? Wound care. Não sei nem se eu estou fazendo a tradução certa. Às vezes falta o português no meio. Bom, como eu falei, né? No início a gente estava vendo os casos aí da China e da Itália e prevendo um cenário
bastante agressivo, né, de infecção aqui no país, com base nesses dados. E, bom, é óbvio, né? A primeira pergunta que a gente se fez e que todos os hospitais do mundo e todos os ministérios da saúde do mundo se fizeram é como é que a gente organiza, né? No nosso caso, a gente não é um sistema de saúde, a gente é um hospital só. Então, a pergunta que a gente fez é: fazemos Covid ou não fazemos Covid? Essa foi a primeira grande questão que a gente se colocou. E aí eu abro um parênteses, porque para o Líbano, eu tenho que explicar para vocês um pouquinho que desde setembro de 2019 o Líbano vem atravessando uma das maiores crises da história do país. É uma crise que não começou na saúde, né? Começou como uma crise política econômica, né? Uma desconfiança, uma descrença da população com políticos, né? Corrupção, uma inflação enorme que nos últimos 3 meses aí talvez tenha atingido 300%, uma desvalorização da moeda nacional. Então, tudo isso, obviamente, impactando no sistema de saúde também. E o sistema de saúde no Líbano, mesmo antes dessa crise, ele já era extremamente privatizado. Pacientes, quando vão a hospitais públicos, eles têm que fazer um copagamento que vai de 5 a 15%, né, o que por si só já é uma barreira. E com a crise econômica, mesmo os 85% aí que o governo deveria pagar, em muitos casos ele não estava pagando. Então, o paciente já tinha uma barreira, a barreira aumentou significativamente com a crise econômica, e isso dificultou muito o acesso da população aos serviços de saúde aqui no Líbano. Então, isso é só para contextualizar para vocês que para a gente responder a pergunta fazer Covid ou não fazer Covid foi muito difícil. Porque se a gente estivesse num país em que o sistema de saúde funcionasse bem, acho que teria sido muito rápido responder. Sim, vai ter um pico de Covid, o sistema de saúde não vai ter leitos de UTI para responder, então vamos ajudar no lado do Covid. Mas no nosso caso, com o sistema de saúde tão complicado já para outras condições, a gente se perguntou: devemos fazer Covid? Devemos continuar o nosso programa atual? Devemos até expandir para serviços cirúrgicos, outras cirurgias e serviços de emergência? Então, a gente considerou todos esses cenários e não foi uma decisão fácil, né? No final da história, muito influenciado pelos números das projeções, decidimos converter o nosso hospital em Covid, né? Então, transformamos ele um hospital com 60 e poucos leitos, 100% focado em Covid. A pergunta que a gente se fez depois de decidir fazer Covid foi, ok, vai ser 100% Covid ou vamos misturar serviços, né? Vamos manter o programa cirúrgico em paralelo com Covid ou vamos fazer só Covid? A gente tem exemplos de hospitais no mundo que não pararam completamente, né? Mantiveram cirurgias de emergência, por exemplo, e outros atendimentos, e começaram a tratar Covid, né? No Brasil, a gente teve o nosso primeiro hospital, se eu não me engano, o primeiro que começou foi o Einstein, né? E que eles fizeram toda uma separação física, né? Um layout dedicado e mantiveram serviços paralelos. A gente, quando se deparou com essa decisão, decidiu não misturar serviços, porque o nosso hospital não é uma estrutura muito grande, é um hospital pequeno, de 60 e poucos leitos, e não temos prédios separados, não temos várias entradas independentes, não temos vários elevadores de acessos. Então, para a gente decidir fazer Covid, e como já foi falado aí, né, fazer um isolamento apropriado de diferentes alas, diferentes corredores e fluxos de acesso e tudo isso seria uma missão impossível para a gente. Por conta disso, achamos que por questões de segurança do paciente, controle de infecção hospitalar e tudo isso, a gente tinha que fazer 100% dedicado. E foi o que fizemos. Essa decisão gerou uma cascata de efeitos de preparação no nosso hospital. O primeiro que eu já falei, né, uma série de ajustes de fluxo. A gente tinha que, mesmo sendo 100% Covid, a gente tinha que considerar os pacientes suspeitos, né? O paciente chegou na porta, bateu na porta do hospital com dor no peito, dificuldade de respirar, isso e aquilo. É um suspeito não confirmado ainda. A gente não pode misturar esse suspeito, que talvez não tenha Covid, com outros que são confirmados. A gente tinha que ter um fluxo separado para suspeitos.
a gente teve que fazer o ajuste de todo o nosso, repensar o nosso sistema de refrigeração, aquecimento e ventilação, né? Qual é o impacto de trabalhar com uma doença infecciosa como Covid no nosso hospital? O que a gente tem que fazer para ajustar a estrutura? A gente teve que fazer todo um trabalho de recrutamento de um perfil profissional diferente, porque o que o nosso hospital fazia não é o mesmo perfil de médicos e enfermeiros que a gente precisaria para fazer tratar Covid no nosso hospital. Então tivemos que também na parte de RH foi bastante intenso, né? Muito recrutamento, treinamento e uma série de outras coisas. E no final chegamos a receber alguns casos no nosso hospital, mas vendo passado semana a semana, acompanhando, né, os casos e o que estava acontecendo, a gente começou a discutir o custo das mortes não Covid, né? Que acho que é uma coisa que está sendo não discutida ainda o suficiente, que os leitos que são ocupados para Covid, os hospitais que são focados em Covid, não estão atendendo outras condições de saúde e evidentemente, também tem pessoas morrendo por conta disso. Então, olhando para os números que aconteciam, né, saindo da projeção e indo para a realidade, e ponderando o custo dos outros pacientes negligenciados que não estavam tendo acesso a nada, há cerca de 3 semanas atrás, a gente decidiu interromper a nossa assistência hospitalar Covid e voltamos ao nosso programa cirúrgico original do nosso hospital. Isso também exigiu alguns ajustes, porque mesmo não fazendo Covid, a gente agora vive num contexto de Covid, querendo ou não. Então, isso exigiu também uma coisa que a gente implementou no nosso hospital, não tinha triagem porque não tinha emergência antes. A gente implantou a triagem quando começou a fazer Covid e a triagem ficou, porque agora todo paciente tem que ser triado para saber se é um paciente suspeito ou não. A gente não pode admitir diretamente para a cirurgia o paciente, né, sem fazer qualquer tipo de avaliação com ele antes, como acontecia antes. Uma série de barreiras físicas para evitar contaminação foram implementadas no hospital, uma revisão na política de uso de EPIs por parte do pessoal de saúde também, do pessoal que não está diretamente na assistência, né, mas o pessoal da manutenção, engenharia biomédica e tudo isso. E só para fechar, então, essa parte da estratégia, a gente viu que ainda tinha como oferecer ajuda em relação ao Covid, mas que o valor agregado não estava na assistência hospitalar, e sim um passo atrás, né? Então, o que a gente fez foi fazer uma parceria com o Ministério da Saúde para apoiar nos casos de suspeita, para fazer testagem rápida, para fazer isolamento, e para ajudar quando fosse o caso de fazer shielding, né, de campos de refugiados sírios, de campos de refugiados palestinos, então uma coisa mais focada aí na screening, na parte primária e não no nível hospitalar. Obrigado aí, Guilherme, pela provocação. Acho que curti muito a sugestão de falar sobre incerteza. E não falta exemplo, né? Em Covid, eu, dentre várias ideias que me vieram à cabeça, eu resolvi pegar uma ideia com a qual eu me deparei no meu trabalho quando a gente decidiu converter o nosso hospital para Covid. Um dia depois que a gente decidiu oficialmente fazer essa conversão e anunciou para todo o staff do hospital, eu tive vários médicos e pessoas, enfermeiros e pessoas da assistência vindo para mim e me perguntando: Felipe, o que você vai fazer para proteger a gente? E uma das grandes questões era a questão da transmissão por aerossóis, né? Então, a minha incerteza que eu vou trazer aqui é da questão das vias de transmissão. Existe realmente a transmissão por aerossol, a gente precisa preparar pressão negativa. Para postos de enfermagem em outras áreas do hospital onde o staff não tem contato direto com o paciente, tem que ter barreira ou não tem que ter barreira? O ar-condicionado do hospital pode ficar ligado ou não pode? Então, foram uma série de questões práticas que eu tive que buscar resposta. Não tinha resposta, comecei a ler tudo que eu podia, estudar para procurar. E o que é que eu vi que a gente tinha? Bom, a gente tinha a confirmação por droplets, né, as gotículas, espirro, saliva e tal, que a gente já conhece. A gente tem algumas investigações feitas em fezes.
A gente tem algumas investigações feitas em águas residuais, né? Eu lembro, pelo menos aqui, de amostras coletadas de água de irrigação na França e, mais recentemente, no Brasil e em Minas Gerais, em águas de esgoto, despejadas numa das bacias de Minas. E alguns estudos que pegaram amostras de ar e encontraram restos de RNA do Covid nessas amostras de ar. Entretanto, sem conseguir comprovar ainda potencial de infecção, né? Foram encontrados restos, mas você consegue comprovar o potencial de infecção a partir desses restos é outro estudo. Então, eu fiquei muito preocupado com a questão dos aerossóis e comecei a ler mais sobre isso. Muitas pessoas fazendo analogias com outros vírus, né? Que você tem esse modo de transmissão. Muitas pessoas fazendo analogia com tuberculose. E você tem outras coisas, por exemplo, aquele estudo chinês, né, que fez uma análise do restaurante, né, fez um mapa de onde é que as pessoas estavam sentadas no restaurante, analisou o padrão de contaminação com o padrão do fluxo de ar do sistema de refrigeração e ventilação do restaurante, que foi um estudo bacana, mas também foi claramente um estudo exploratório e não um estudo conclusivo sobre o tema. Eu acho que o impacto dessa pergunta, quando for respondida, é um impacto muito grande. É só a gente pensar que hoje a gente não tem imunização e tratamento para Covid. Se a gente pensar em imunização, tuberculose, na época antes de imunização... Oi, Guilherme. Eu vou te abreviar pelo tempo com uma pergunta a mais. Tu segue com mais certezas ou com o mesmo nível de incerteza do que quando começou essa busca por informação? Uma grande interrogação, ainda bem aberta, ponderando prós e contras nos cenários se eu estiver certo, se eu estiver errado. E ajustando decisões conforme o contexto, né? Só para fechar com um exemplo bem simples. Se eu estou no Johns Hopkins ou no Cleveland Clinic, eu vou botar filtro em todos os quartos e vou gastar esse dinheiro. Mas se eu estou lá com o SAMI no Congo, eu vou mandar a pessoa abrir a janela. E é isso aí.